Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um final de sábado para o estudo do Livro dos Espíritos, hoje, dia 9 de novembro de 2024. Com muita alegria que a gente se reencontra, mais uma vez, todos nós que estamos aqui presentes, através do Meet, representando a FREBEM, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nesse primeiro momento, o convite é para que a gente possa levar nossas vibrações, pedindo sempre o auxílio da espiritualidade, que estejamos sempre em comunhão com os nossos irmãos de luz, que sempre estão colaborando conosco na nossa vida, nos trazendo boas intuições, para que a gente possa tomar as nossas decisões de maneira correta, sempre nas nossas vidas. E nesse momento o auxílio é para que a gente possa entender, compreender, apreender e depois praticar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Teremos questões relacionadas à moral também, claro, com o seu Evangelho, e que ele esteja sempre presente em nossas vidas, nos abençoando, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, como nós fazemos todos os sábados, tem uma leitura de forma aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa fazer uma breve reflexão. É você, Nádia, que está aí com o Evangelho já? Sim. Traz para mim. Capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. O item 18, os órfãos. O item 18, os órfãos. Pronto, uma leitura curtinha dentro desse capítulo de número 13, O que ele diz para a gente? Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajuda uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática e pratica a sua lei. Desculpa. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossos óbolos, frequentemente, são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperasse? Dai delicadamente. Acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra e pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. No Espírito Familiar, Paris, 1860. Então, aqui ele traz essa questão da maneira como a gente lidar, muitas vezes com essa questão da orfandade, Então, de que maneira nós ajudamos as pessoas? É claro que a gente não vai... A pessoa, às vezes, nos pede algum auxílio, alguma ajuda, alguma esmola, está no sinal, em determinados locais, cidades grandes. Você, às vezes, dá alguma coisa com a intenção de se livrar, de se libertar, de que aquela pessoa se afaste de você, sem, às vezes, trocar uma ideia, perguntar se ele estuda, se tem pai, se tem mãe, como é que está a vida, E, às vezes, um pouco de atenção, a pessoa se sente um pouco mais acolhida. Como na maioria das vezes, nas cidades grandes, às vezes tão perigosas que estão hoje, às vezes você tem até medo, de falar com as pessoas. Mas nós atraímos para perto da gente, muitas vezes, aquilo que nós temos as necessidades. Se você tem muito medo, por exemplo, essa questão da energia, de ser assaltado, nossa, como eu tenho medo, você acaba, de certa forma, pode atrair. Se você anda numa vibração mais tranquila, com essas intenções da caridade no coração, normalmente vai atrair pessoas que realmente precisam da sua ajuda. Tem essa questão também.
E quando a gente olha para essa fala que ele traz, se você soubesse, às vezes, que aquela pessoa que está te pedindo uma ajuda, um auxílio, um alimento, né? Ela já foi teu parente outra vez, já foi teu pai, alguém muito próximo de você, e você simplesmente deu as costas, né? Então, sempre trazendo essas reflexões para que a gente coloque, de repente, uma situação de pessoas que a gente ama na vida da gente com os terceiros, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E quando nós olhamos para nós como espíritos, por exemplo, de que forma nós somos acolhidos? Será que algum de nós aqui é órfão na irmandade, em sermos filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Não tem ninguém abandonado nesse sentido, né? Sempre está a nos acolher, por mais dificuldade que a pessoa passa, ou venha a passar, ou já tenha passado, somos filhos do mesmo Pai. E Ele nunca nos desampara. Está sempre nos acolhendo, nos mostrando, nos fornecendo uma saída, o alimento para o corpo, o alimento para a alma, uma palavra amiga. Basta que a gente busque, que hoje, principalmente com essa ferramenta, né, de onde nós vamos buscar esse entendimento, com a internet, né, vocês sabem que tem logaritmo, né? O que a gente usa na internet. Tudo aquilo que você observa, ele fica se apresentando para você. Se por acaso eu olhar um tênis, se eu abrir um site completamente diferente, ele vai aparecer lá naquele outro site se oferecendo para mim, a loja, fazendo propaganda. Se eu começar a assistir vídeos de espiritualidade, de palestras espíritas, ele vai sempre estar aparecendo para mim também, como sugestão. Então, vem muito daquilo que você busca, daquilo que você procura. E essas mensagens, já trazendo para essa questão espiritual para as nossas vidas, nos mantém sempre com essa identidade de filhos de Deus, que ninguém aqui é órfão de maneira nenhuma nessa questão dessa paternidade divina. Então, que saibamos aproveitar esses conselhos que nós recebemos, né, dos nossos guias, dos seus prepostos, né, dos mentores espirituais, estão sempre ali prontos a nos ajudar, nos auxiliar diante da nossa vida, diante das nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós passamos. Então, é essa conexão que a gente tem que fazer e se colocar sempre à disposição, né, de sermos ceaeiros, né, na seara do Cristo. Então, uma reflexão rápida aqui sobre o Evangelho, e nós já vamos. É claro que a gente sempre traz dentro do conteúdo do Livro dos Espíritos questões morais que ajudam muito o nosso desenvolvimento também. Seguindo adiante, então, vamos identificar onde é que nós estamos situados, né, dentro do estudo do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, semana passada nós tivemos vamos dizer assim, uma palestra, né, que nós trouxemos para cá para o sábado, especial, para ter sido dia de finados, já está disponível no canal da Frebem, no YouTube, e hoje nós retomamos, né, o estudo do Livro dos Espíritos. Nós continuamos no livro primeiro, as causas primeiras. Algumas pessoas estão chegando para o estudo agora recentemente, né? Então vamos identificando que o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas, é a parte filosófica da doutrina espírita. O Pentateuco kardeciano, ou seja, os 5 livros das obras básicas do Espiritismo, né, elas estão, vamos dizer assim, nessa ordem, utilizando a ordem aqui do Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso está dividido aqui da seguinte forma. O primeiro livro, do Livro dos Espíritos, que está dividido em 4, ele vai abranger aqui os outros 4 livros, né, dentro dessas perguntas e respostas. O primeiro livro do Livro dos Espíritos, ele está ligado ao livro A Gênese. O segundo livro, deixa eu ligar aqui o apontador laser, né? O segundo livro, ele vai falar sobre o mundo espírita ou dos espíritos, que é diretamente relacionado ao livro dos médiuns. Terceiro livro, As Leis Morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, Esperanças e Consolações, que é o livro Céu e Inferno. Então, nós vamos ter um embasamento aqui
de todos dos outros livros que fazem parte das obras básicas da doutrina espírita. Então, estamos no primeiro livro ainda, né? Estamos bem no início, onde ele está dividido em 4 partes, nós estamos praticamente concluindo no capítulo 4, falando sobre o princípio vital, que ele se subdivide em mais 3 partes, que é os seres orgânicos e inorgânicos. Depois, logo em seguida, nós vamos falar sobre a vida e a morte, e depois inteligência e instinto, ainda dentro aqui do princípio vital. Né? Nós estamos na questão de número 66, esses seres orgânicos e inorgânicos vão até o número 67. Então, caso a gente não consiga concluir essas 2 questões hoje, a gente conclui na semana que vem, e em seguida já começamos a falar da questão da vida e a morte, que é a questão de número 68, 69 e 70. Ok? Então, quase sempre nós trazemos esse auxílio, para não ficar essa pergunta e a resposta muito seca, assim, né? Abrindo os horizontes para a gente poder ampliar o nosso raciocínio, essa coletânea de livros chamada Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, que ele traz em toda a sua coletânea cada uma dessas questões comentadas. A gente traz esses comentários também, faz comentários em cima desses comentários, ajudando a abrir aí, como eu já falei, os nossos horizontes. Então, vamos à questão propriamente dita, né, que é de número 66, capítulo 4, princípio vital. E a questão foi a seguinte: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E a resposta, sim. Modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá o movimento, a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, ela não o dá. Então, nesse caso aqui, a gente já falou bastante, vem falando muito nas semanas anteriores também do nosso estudo, sobre essa questão do princípio vital, que é ele que dá vida, que é ele que anima, né? Então, essa energia chamada princípio vital, ela é adaptada, ela se adapta a cada organismo de acordo com as suas necessidades e as suas condições de existência. E é ela que vai, né, proporcionar, como a gente vem dizendo, essas funções vitais, trazendo vida. Em suma, embora seja o mesmo princípio universal de vida, ela vai se manifestar de maneira particular, né, em cada um dos seres que ela vai dar essa vida, adequando-se ali à sua complexidade, aos objetivos, vamos dizer assim, evolutivos de cada uma dessas espécies. Eu vou desenhar um pouco melhor isso mais à frente. A gente trouxe uma imagem bacana para ilustrar aqui. Então, o que é o princípio vital? Só para a gente resumir, a gente vem falando todas as semanas sobre isso. Então, o princípio vital é basicamente o que animaliza ou dá vida momentânea aos corpos orgânicos, né? Porque tudo tem essa questão do ciclo, né? Esse ciclo de morrer, entre aspas, e tudo se renova. Então, ele vem como se fosse aquele combustível, dá vida, o combustível acaba, retorna para ser inerte, depois vai ser o ser animado novamente. Continuando aqui agora, trazendo as reflexões já da filosofia espírita, ele vai dizer o quê? O princípio vital de que temos ouvido falar e por certo conhecemos é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. No entanto, sem perder o nome, nem seus objetivos, ele demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Esse fluido valioso, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe movimento. Falou com palavras mais, né, bonitas do que a gente vem dizendo, né? Esse conceito do princípio vital, né, quando diz como uma força mutável, ele evidencia esse caráter, vamos dizer assim, dinâmico, né, da vida. E ele vai respondendo ali a cada condição evolutiva do ser, né, desde a questão que a gente viu anteriormente, lá do mineral, do animal,
do hominal, né? Ele vem dando vida, tem o mesmo nome, mas ele vem agindo de forma, vamos dizer assim, diferente, trazendo vida também, é claro, né? Mas de acordo com a necessidade evolutiva de cada um desses seres. Essa adaptabilidade, vamos dizer assim, de princípio, desse princípio vital, ele reforça essa ideia de que todos os seres vivos, eles estão em constante processo evolutivo, como eu falei agora, e nesse processo de aperfeiçoamento também, se harmonizando ali com as leis divinas e com todo esse propósito maior que é o progresso espiritual, né? Então, como eu já disse, a gente vai desenhar daqui a pouquinho. Continuando aqui no livro Filosofia Espírita. Se podemos dizer, ele condiciona o corpo em seu profundo cinetismo, dando-lhe atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Escapa-lhe a expressão de atividade própria, mas é bom que se note, essa atividade ainda não é vida. Ela recebe da fonte energética do suprimento maior. E não a dá. Convém distinguir esse aspecto para que se possa compreender melhor os segredos da natureza, dos movimentos e dos espíritos. Bem, embora a gente pode dizer que o princípio vital, vamos dizer que ele possibilite a organização de funcionamento, né, dos corpos, né, trazendo essa vida que nós temos hoje, por exemplo, uma vida consciente, e aí nós trazemos a questão no que nós chamamos de alma, né, que é o espírito encarnado, né, que é a alma, é o espírito encarnado, né? E aí a gente traz para uma coisa muito mais além do que isso, né, do que essa visão, vindo uma ordem, vamos dizer assim, de uma energia superior, para a gente compreender esses diferentes níveis de energia, que vai ajudando a gente desvendar esses, vamos dizer assim, essa interação bem profunda que existe entre o material e o espiritual, como a gente tem visto, essas ligações de matéria, corpo, né, e vem a questão também do perispírito, como a gente tem visto as suas nuances ali. Então, vai evidenciando que o corpo, na verdade, o corpo físico, e toda a sua vitalidade vai dependendo dessa interação, com essas forças que transcendem o mundo material, né? Não está tudo aqui, ele vem de da fonte universal, da fonte do princípio cósmico universal, né, que a gente viu nas outras semanas. Então, isso também reforça essa interdependência entre o princípio vital e o espírito, que vai animar verdadeiramente o ser, trazendo essa consciência, né? Porque ele vai sustentando essa vida, ajudando a abastecer e animar o espírito para que ele possa se manifestar. Então, não é simplesmente botar o combustível e dar vida. Vamos fazer uma comparação um pouco grosseira aqui. Estou falando de combustível, de que ele vai animar e tudo. Quando você coloca combustível num carro, por exemplo, ele não anda sozinho, né? Ele continua ali, né? Vamos dizer assim, sem saber para onde vai, tudo sem consciência. O corpo da gente, se junto com esse princípio vital não animasse, né, com a gente ali um espírito, né, que tem consciência, que vai saber direcionar essas energias que a gente recebe, esse fluido vital, né, será que teria essa força toda de se dirigir de forma sem ter nenhum tipo de consciência ainda, né, como acontece muitas vezes na questão ainda vegetal. Por isso que o princípio vital é o mesmo e a sua ação em cada corpo gera de forma diferente. A vida que ele dá numa planta, por exemplo, ele tem suas funções. A planta ela tem um sistema embrionário, como já ouvimos falar, como o próprio Chico Xavier já trouxe para a gente. Ela tem vida, ela traz o bioplasma, que é uma energia. A gente sabe que a gente pode conversar com ela, que a gente pode transmitir para ela tanto coisas boas quanto ruins, né? Então, tem lá ela a sua vida, mas ela não tem ainda uma consciência, né? Ainda para entender determinadas coisas. Elizabeth, você levantou a mão? Pois não. Boa noite, Cláudio. Boa noite para todo Oi. mundo. Eu cheguei um pouquinho depois. Eu tenho uma pergunta aqui que eu fico sempre pensando. Quando a gente adoece o nosso corpo, como é que é a interação do nosso corpo? Como é que ele recebe esse fluido? Tem alguma interferência? Como é que é esse processo do corpo adoecido, né?
Eu acho que vai vir mais um pouco à frente, talvez com outras palavras, mas a gente já pode trazer agora também. Porque, assim, na verdade, a doença ela chega exatamente pelo nosso mau uso dessa energia que a gente recebe, do fluido vital. Nós nos recebemos, para que nós viemos para cá? Qual o objetivo da encarnação? Tem uma pergunta também, né? Tem no Evangelho, no Livro dos Espíritos e tal. Mas ninguém para cá, ninguém vem para a Terra para matar, para roubar, para trair, para fazer qualquer coisa que seja negativa, sentir ódio, rancor, ressentimento. Pode olhar no livro da vida, né? Pode olhar no livro da vida como se fosse fácil a gente ver, né? Algumas médiuns aqui têm acesso nos nossos trabalhos, acabam observando, é claro que não é trazido para a gente, né? Só que eles veem lá que não tem nada disso, de fazer o mal para ninguém. Então, quando a gente vem para cá, tem uma programação, você vai receber esse fluido vital para que você utilize para fazer isso aqui, ó. Existe uma predeterminação, né? E existe também um livre-arbítrio, que é onde a gente escorrega, né? Devido à nossa imaturidade espiritual ainda, a gente acaba fazendo mau uso. Então, é através desses sentimentos, do nosso comportamento, das nossas ações, que vão trazendo essas doenças. E aí a gente vai para poder completar essa tua resposta. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado agora. Lá, no capítulo 5 do Evangelho, vai falar sobre as causas anteriores das aflições. Você já usou essa energia vital em outra vida de forma equivocada, né? Então, né? E a gente acaba desperdiçando essa energia e trazendo consequências para muitas vezes, para muitas vidas. Uma ação que você tem de forma equivocada, né? Então, eu acho que eu estou conseguindo responder tua pergunta, né? Sobre essa questão da doença. E aí, né? Então, quando a gente vai utilizando, e muitas vezes ela pode ser usada também de forma de cura. Exatamente quando eu começo a praticar tudo isso que o Evangelho pede para a gente, a questão da caridade, a maneira como eu me comporto, a gente pode vir com algumas coisas pré-determinadas que eu faço além, né, ajudando outras pessoas, colaborando com o meio, e eu posso estar utilizando essa energia para me curar, a chamada questão da autocura, né? Nós temos essa capacidade de realizá-la, sim, no nosso organismo. Então, para a gente aproveitar da melhor maneira possível esse combustível que nós recebemos, né? Ok? Ok. Então, mais alguém? Vamos adiante, então. Aqui é o seguinte, já falamos alhures que a matéria evolui. Ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades, que dormem em seu seio, em busca da perfeição. Por exemplo, nós, nesse estágio que nós estamos, né, agora, exatamente, existe esse cerne divino dentro de todos nós. O anjo já está dentro de nós, não desse corpo, que fique bem claro, tá? O corpo aqui, eu, Cláudio, nesse momento, estou tendo uma oportunidade evolutiva para o meu espírito. Quem está estudando mais profundamente a questão dos corpos lá está entendendo até melhor o que eu estou falando, né? Então, mas é isso, esse corpo aqui é uma ferramenta que o meu espírito está se utilizando nesse momento para me poder evoluir, né? Para me poder crescer e desenvolver. Então, tem uma cerne divina, o anjo já está dentro desse espírito desabrochando. E a gente vem para cá com isso dentro da gente, dentro da nossa consciência, que é também uma das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus. Né? E aí não é aqui no Evangelho, não é na Bíblia, não é na Torá, não é em lugar nenhum. A resposta é o seguinte, na consciência. É aqui que está. Então, de certa forma, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Mas como nós ainda temos hábitos, vamos dizer assim, a gente traz, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós temos uma construção do passado. Hoje, a minha melhor versão é essa. Né, dentro dessa perspectiva aqui, de tudo que eu já fiz e tal, tiveram vidas positivas para trás, que hoje elas já estão agregadas, né, no meu processo evolutivo, nessa missão, show, já estão sim, já tiveram uma vida pacata, já viveram bem, já viveram em paz, mas só que esse mesmo espírito trazia ainda imperfeições,
que se perderam por qualquer tipo de motivo negativo, como rancor, ódio, ressentimento, coisas que acontecem durante esses processos que a gente ainda se deixou levar nesse caminho. Então, tem vidas nossas do passado que já estão colaborando conosco, né? Que a gente chama aqui de personalidades múltiplas, vamos dizer assim. Mesmer fala sobre a questão do magnetismo, tem uns livros interessantes que falam sobre essas questões também. Mas tem muitas delas que ainda não, né? Que são elas que fazem parte exatamente desse nosso subconsciente, que é o que fica ali quando a gente traz aquela figura do iceberg, né? Que ela está quase todo submerso, né? Utiliza-se isso para falar sobre a consciência. Então, tem ali, sei lá, 10%, ele está na parte de cima, que é o que a gente sabe, que é o que a gente entende aqui como ser encarnado. E esses 90% ainda estão ali, né? Vamos dizer assim, de forma que a gente não tem acesso nesse momento, mas também fazem parte. E muito desses 90% ainda estão muito mais próximos do ponto de partida, como eu já disse outras vezes, do que do ponto de chegada. Mas está tudo certo, faz parte, nós estamos nessa caminhada, não tem nada errado, né? O que está, de certa forma, ainda errado é a gente que se equivoca ainda, que faz parte também do processo, mas a gente ainda se permite, né, ir contra, ou nadar contra a maré, no sentido dessa maré que vai trazendo a gente agora, a gente aproveitar essa correnteza que esses ensinamentos espíritas trazem para a gente, né, trazendo, codificando, né, descodificando, vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus, trazendo essa clareza toda para esse entendimento. Eu costumo fazer essa comparação, essa analogia também a uma estrada, né, quando você vai fazer uma viagem para determinado local, você tem dois caminhos. Tem um caminho que logo na sinalização já está mostrando, vai ter muitas curvas, às vezes tem mato cobrindo as placas, não tem sinalização direito, está toda esburacada. E a questão do entendimento que o Espiritismo traz para a gente, né, esses alicerces que a gente vai buscando, ele mostra um caminho, né, muito mais tranquilo, né, muito mais arborizado, com as placas todas ali mostrando o caminho que a gente deve seguir, e às vezes a gente erra mesmo porque ainda quer, entre aspas, ou ainda se permite, né, diante das nossas imperfeições. Mas é basicamente por aí. E aí, quando vem assim, a força vital, assim, o espírito, nas suas mais altas qualidades, em se falando de matéria bruta. Cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade e interpenetrada por essa luz de divindade, da divindade. E esta energia sublimada é, pois, modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe, onde a razão ela recebe e dá, com valores enriquecidos e deturpados. Um tesouro que a misericórdia de Deus oferta, dependendo do amor irradiante do coração em pauta. Olha como vai dependendo da nossa evolução. Aí você imagina, né? Qual é a qualidade dessa força que ela vem numa planta, como eu falei agora há pouco, né? Ela vem aquela que é necessária para aquela planta se manter. O que pensar dela nos animais, em seguida nos homens, como eu falei. E quando nós pensamos, né, na misericórdia, me vem a reencarnação, né? E como é que a gente pode dizer, vamos recebendo ela de uma forma diferente, né, na nossa trajetória, sempre de acordo com a nossa evolução. Imaginem como receberemos numa existência mais remota e numa existência futura, então, essa energia. Eu trouxe aqui algumas fotografias para ver se eu consigo ficar mais claro, né, nessa questão desse combustível, como ele vai se adaptando, né, de acordo com a nossa evolução. É claro que é uma analogia grosseira, viu, pessoal? Não é o pé da letra, não, mas vamos ver se a gente entende. Aqui veio tudo de uma vez só logo, né, para a gente poder entender. Como é que era o combustível que recebia para se movimentar um trem antigamente, né? Antigamente ele se movimentava com carvão, depois veio a lenha, depois o diesel, até chegar nesse processo dos trens elétricos, né? Hoje tem alguns que já conseguem se movimentar com magnetismo, né? Se movimentando acima dos trilhos.
e você nem entende direito como é que aquilo funciona, né? Então, essa questão foi evoluindo de acordo com a evolução. Claro que é uma comparação, como eu já disse, grosseira. E os carros? Você vê esse daqui ainda que ainda tem uma manivela bem aqui para você girar e ela poder dar força ali para poder pegar. O carro também começou ali com carvão, a gasolina, o diesel, o gás natural, né? Como a gente já viu, os postos, o etanol. Os carros surgiram os híbridos, né? Aqueles que já têm um pouco ali da energia da eletricidade também. E aí você vai ver os carros movidos a célula de hidrogênio, né, também, e a energia. Aqui tem a exemplificação aqui dele sendo carregado, né, colocado numa tomada, um carro para poder funcionar, conduzir a gente por aí. Então, à medida que vai evoluindo os modelos, essa forma de energia vai se adaptando e vai se evoluindo junto também, tudo no processo. E aqui, quem mora aqui no interior, né, lembra muito disso. Eu ainda cheguei a pegar, viu? A questão da luz elétrica, como é que era, ainda peguei vela. Quando falta luz, o que é que a gente liga ainda, né? Tem as lanterninhas hoje, mas ainda se usa vela. E aí as lamparinas, né? Quem lembra das lamparinas? A óleo, né? Com aquele negocinho dentro ali, você melava de óleo dentro e ficava o fogo em cima. E aí vem a questão depois do lampião, né? Que era já querosene. Casa do vovô tinha, né? Morei 2 meses lá na época, lá no interior, desse jeito aqui. E aí depois veio a lâmpada incandescente, que é aquela que tem um filamento. Aí, ó, o Augusto ainda usa lamparina até hoje, né? Então é bacana. Não é peça de, não se tornou peça de museu, não. Ó. Ainda está sendo utilizada de alguma forma. E aí vem as luzes, como eu falei agora há pouco, a incandescente, né? Que é aquela correntezinha elétrica que quebrava aquele filamentozinho, a luz queimava, né? Ainda deve ter dela no mercado ainda por aí. E aí vem as várias nuances da fluorescente, aquelas antigas que eram gigantescas assim, né, com um gás dentro ali, e aí depois elas foram ficando menores, né, as lâmpadas fluorescentes, aí vem a lâmpada de LED, e aí nós hoje já temos as lâmpadas inteligentes, né, que muda de cor, e você fala, se eu falar aqui, a mulher vai gritar aqui do meu lado, né, não posso nem dizer o nome dela, porque senão ela começa a falar aqui, aí liga a luz, ela vai, liga, desliga, fica de outra cor, né, e tudo isso hoje, dessas energias, a gente já pode estar recebendo hoje, gerando nossa própria energia, ó, puxando o saco para o meu lado aqui, né, da empresa. Mas aí tem a energia solar, energia eólica, e já vem combustível a hidrogênio, e tantas outras coisas que vêm se atualizando, e a gente usando da própria natureza para favorecer a própria natureza, que é com energia limpa, né, e fazendo com que essas coisas cresçam, se desenvolvam também, assim como a gente vai se desenvolvendo. Então, é bastante interessante a gente ver que, à medida que evoluímos, né, esse combustível, ou seja, o princípio vital, ele se adapta às nossas necessidades e traz vida, traz movimento, traz luz, né, a esse processo evolutivo, completando aqui a analogia para fechar dessa forma, né. Então, é sobre isso que esse combustível vem fazendo com a gente. Avançando aqui, então, no texto, compete ao leitor, ao estudante espiritualista, compreender seu dever ante as suas próprias necessidades e procurar todos os meios de melhorar. Na verdade, não há outro caminho melhor que o delineado por nosso Senhor Jesus Cristo no seu evangelho de vida. São preceitos que nos educam e instruem, capacitando-nos a todos para entender o amor e amar, certificando-nos da caridade e fazê-la sentir a necessidade do perdão e perdoar. Bem, aqui trouxe para a questão moral, como eu sempre falo, sempre vem saindo dessa questão dos seres inanimados, o fluido vital e tudo, e aí vem um convite aqui. Compete ao leitor, ao estudante espiritualista, né, ele englobou aqui, não... É porque, assim, a gente fala aqui sobre a questão do espiritismo, mas o espiritismo ele não é para criar muros, né, entre nós e qualquer outro tipo de segmento religioso, qualquer outro tipo de corrente espiritualista, né, ter esse filtro. Como Paulo disse, veja de tudo, retém aquilo que for bom. Então,
nós somos seres, estudantes espiritualistas que nós somos, nessa busca do nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, então cabe a gente estudar. E Kardec disse, e repetiu, e ele falou, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Sempre esse convite vai estar presente. Então, procurando todos os meios de melhorar, sempre buscando a melhoria. E ele fala aqui que, na verdade, não tem outro caminho. O caminho é qual? Aquele convite que a gente sempre traz no final das palestras, quando tem Jesus no Sermão do Monte, aquele convite que Jesus fez aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos, depois que virou, segue-me. São os passos de Jesus. É tudo aquilo que ele deixou, todos os seus ensinamentos. Como eu já disse em outras oportunidades, né, aquela linda canção que o Padre Zezinho compôs, né, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus vivia, tudo como Jesus fazia. Esse é um dos nossos propósitos, afinal de tudo, quando nós vamos para aquele questionamento, né? Qual é o nosso modelo e guia maior da humanidade? Ver de Jesus. Resposta bem simples, né? Modelo, guia, modelo é para ser seguido, o guia mostra o caminho para a gente, né? Esse caminho, como eu disse, asfaltado, sinalizado, está tudo no Evangelho, tudo que a gente precisa. Inclusive, eu falei, eu acho que foi na quarta-feira, e tudo isso que a gente está sempre falando remete a isso aqui, esse resumo aqui que ele fala, capacitando-nos todos para entender o amor e amar. Simples assim, como se fosse, né? Mas é só isso mesmo. É para isso que nós somos aqui estudantes, é para isso que nós recebemos essa vitalidade, esse fluido vital, para estarmos aqui exatamente para aprender isso. Amar, aprender o amor e amar. Aí temos a necessidade do perdão e de perdoar. Por isso, essas relações que nós temos aqui. Pois não, Elizabeth, pode falar. Jesus é um mestre universal, né? Eu vejo sempre, sinto sempre ele assim, ele está em todos os lugares, né? Então, ele é universal, né? Todas as religiões, ele está de mão aberta para todos que querem seguir o caminho, né? Da verdade, né? E quanto mais você estuda, mais universalista você vai se tornando, né? É muito interessante isso, eu tenho sentido isso, né? A união, né? A união, que a gente tem que trabalhar a união. Já que você trouxe essa perspectiva mais, vamos dizer assim, macro, né? Trouxe para essa visão de Jesus no universo todo, na verdade, existem muitos outros Cristos, né, no universo. Jesus, ele é o modelo guia, ele é o governador do nosso planeta, e a gente sabe, através de algumas leituras espiritualistas, que ele também governa alguns outros. Né? Dizem que ele dizem que ele administra um planeta de expiações e provas, um planeta primitivo, um planeta regenerado, um planeta feliz, e também ele é um espírito puro, né? Então, ele tem essa capacidade, exatamente para ele estar colaborando com essa migração, porque nós não somos daqui, né? Para começar, provavelmente nenhum de nós foi criado aqui na Terra. Nós somos viajores de outros planetas já também, né? Daí você lê o livro Exilados de Capela, né? E o livro A Caminho da Luz, que tem o Emmanuel, trazido por Chico Xavier, quando ele fala dos povos e tudo. E nesse momento, para você ter uma ideia, a gente está passando por um processo de transição, onde dizem que praticamente 2/3 da humanidade já vai ser exilada para outros planetas. Alguns são promovidos para planetas melhores, mas a maioria vai para planetas ainda um pouquinho inferiores, porque ainda não entenderam ainda a mensagem do Cristo, ainda estão com dificuldade na escola. Então, nessa escola aqui não tem como passar sem saber ler e escrever, não. Nessa escola aqui você precisa, para poder ser aprovado, você tem que estar ali com as leis divinas, né? Com os ensinamentos do Cristo. Então, ele é um Cristo planetário, né, que está à nossa disposição. Não chega a esse nível de universo todo, porque existem nos outros planetas habitados outros Cristos, né? E eles também são promovidos, eles também são direcionados para outras escolas, assim como aqui, né? Nem sempre o professor dá aula somente numa escola, né? Assim, às vezes o professor está lotado numa escola, na outra,
numa escola, professor dá aula no primário, às vezes ele dá aula também ali no ensino fundamental. Então, são os mestres, né, que têm essa capacidade de estar ali avaliando, né, julgando o que é melhor para o crescimento de cada um. Então, ele se posiciona nessa situação. O fundamento do ensinamento é o mesmo, né? Ele pode ser falado de uma maneira diferente, mas o fundamento é um só, né? Sim, universalmente falando, né? O ensinamento é universal, exatamente. O mestre, ele pode mudar. Dizem que quando a Terra estiver regenerada, nós, não sei se é São Germain, algumas linhas falam sobre isso, né? E virá outro mestre para cuidar do nosso planeta. Mas, como você disse, o caminho, o ensinamento vai ser sempre esse, né? Esse caminho do amor. É o que o Divaldo Franco às vezes fala, né? Que é a questão cósmica do amor, né? A gente precisa desenvolver. Isso é uma coisa universal, o amor. Mas, nesse momento, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo é Jesus, que trouxe tudo que a gente precisa estar aqui. Só que são informações, às vezes, que vêm extra, assim, que não vão atrapalhar no nosso processo evolutivo, né? A gente saber disso, a gente entender isso. Não vê-lo como um irmão mais velho, por exemplo. O espírita coloca Jesus como se não fosse uma pessoa especial, como se fosse um ser especial, né? Ele traz ele para ser igual a gente. Na verdade, ele não nesse sentido, né? Ele é um irmão mais velho. Jesus foi criado antes da gente, já passou por tudo que a gente passou e muito mais, está milênios à nossa frente, né? Nessa idade sideral que a gente fala. Ele já aprendeu todos os caminhos, por onde ir, o que fazer para chegar lá. E ele está mostrando para a gente. Por isso que diz que é um modelo, porque ele já passou, o guia, né? Quem é um guia hoje? O guia, quando ele vai levar você numa floresta, precisa de um guia, numa viagem, porque ele já fez essa viagem várias vezes, ele já sabe por onde ir, já vai te direcionar, mostrar o melhor caminho. Ele conhece então, o caminho, né? Conhece o caminho. Então, por isso que ele está convidando para a gente segui-lo, porque ele está mostrando exatamente para onde devemos segui-lo, né? E é dessa forma que acontece, né? O nosso olhar para ele não é diminuindo, né? Dizendo que ele não é... Ele hoje está numa hierarquia, assim, porque ele fez por onde chegar lá. Ele passou por todo o processo e se tornou o espírito puro dentro daquela hierarquia que nós vamos encontrar dentro do livro dos médiuns, né? Então, graças a Deus, tem outros Cristos também, e só que para a gente aqui no nosso planeta, ele é o governador. Ele é o mais importante nessa hierarquia moral e todos os seus outros prepostos que vêm para nos auxiliar e nos ajudar, a ponto de nós termos, cada um de nós, um guia, né? Pelo menos um está garantido. Mas tem vários outros, né? Tem guias que se entreajudam, e tem gente que pensa que o anjo da guarda e o guia já é um ser divino e muito evoluído. Não chega a ser tanto. Ele simplesmente está com uma visão mais ampliada do que a gente, ele já está no outro plano, já enxerga tudo, viu as bobeiras que ele também fez, né? Está vendo o que a gente está fazendo e está dizendo também, ó, vai por aí não, né? Vem por aqui, vamos seguir o ensinamento do Cristo. Né? Esses que comunicam com a gente mais facilmente nas reuniões. Chega um Bezerra de Menezes, se chegar, ou um da sua falange, na reunião, lá no Hospital Maria de Nazaré, por exemplo, as médias não conseguem ver, não. É só luz. Talvez tenha uma percepção de que ele esteja lá, como já foi dito para a gente algumas vezes. Eu estou sentindo que o Bezerra está aqui. Estou vendo uma luz, mas não consegue ver forma mais. Né? Como se tem essa forma, como a gente está estudando do perispírito. Porque não tem mais. Né? A gente não tem nesse entendimento. Então, muitos deles, para passar a mensagem, eles passam para um intermediário, que passa para o outro, que passa para o mentor, para poder passar para a gente. Né? Nós estamos na matéria, a matéria mais grosseira, né? Aqui é muito denso, né? Não consegue, né? Com a densidade, né? Uhum. Então, é por aí. Só para a gente entender, aí você imagina Jesus, né? O trabalho que deu para ele, o que dizem que foram em torno de 2.000 anos, não sei quanto tempo, para ele poder se adaptar, baixar o nível vibratório para poder encarnar de novo aqui com a gente, né? Então, toda uma preparação para ele poder vir e deixar essas lições para a gente. Então,
Voltando para esse contexto aqui da questão do estudante, né? Vamos dizer que para o estudante espiritualista, essa questão do autoconhecimento ela é fundamental, né? A melhoria pessoal, elas são tarefas que devem ser, vamos dizer assim, de forma contínua e ter um significado muito grande nas nossas vidas, né? O estudo e a reflexão sobre os nossos deveres diante das nossas necessidades espirituais que vão nos conduzindo, né, a esse compromisso dessa transformação íntima que cada um de nós precisa, né, que se torna, de certa forma, nessa necessidade dessa nossa jornada evolutiva. Então, não tem guia mais seguro e mais completo do que o Evangelho de Jesus, né, é sobre isso que a gente está falando. Por mais que o guia seja o mesmo, é importante entender que a necessidade, por exemplo, da Nadi, né, da Judite, da Elizabeth, da Regina, a minha, elas são diferentes. Porque, né, cada um, nós estamos travando um combate, na verdade, aqui, não é uns contra os outros, é contra nossas próprias sombras, né? É chamado bom combate. É contra nós mesmos. É esse trabalho do autoconhecimento, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então, quais são os preceitos de Jesus, como colocou aqui? Amar, perdoar, praticar caridade, compreender e sentir esse amor verdadeiro. Não são apenas, né, vamos dizer assim, esses valores abstratos, mas ferramentas que devem ter práticas bem profundas nessa nossa educação espiritual. Ele vai nos ensinar a cultivar essas qualidades que transformam a nossa visão sobre nós mesmos, porque é sobre isso. A gente tem essa grande mania de apontar o dedo para o outro sempre, como se a gente, eu vou repetir isso, não tem, acho que não tem gravado ainda nas nossas palestras, mas a gente espera muito a angelitude das outras pessoas. Praticamente a gente quer que as pessoas não errem, porque a gente aponta o dedo quando elas erram, a gente critica, fulano é assim, fulano é ignorante, e cicrano é desse jeito, e fala dos outros, e a gente já está falando. Do outro também, né? Nem percebe. Então, essa dificuldade, né, nessa questão de apontar o dedo, não ser indulgente com os erros das outras pessoas, e como diz, a gente quando aponta o dedo assim, né, tem 3 apontando para a gente e o outro apontando para cima, né, como diz, ó, tô de olho em vocês. Então, esse cuidado que a gente tem que ter desse nosso processo evolutivo e do autoconhecimento, porque é assim, reconhecendo-se, sem autojulgamentos nem culpas, com muito cuidado. É como se você andasse no fio da navalha, assim, né? Poxa, eu vou me reconhecendo, eu vou vendo que eu sou ainda orgulhoso, que eu sou egoísta e tudo. Eu fiz isso, não deveria ter feito, sem me culpar. Né? Como é que a gente constrói tudo isso tendo uma mente saudável a ponto de entender isso? Eu não devo carregar esse fardo de culpas. E aí é onde vem aquela frase que eu costumo sempre dizer também, do Chico Xavier. Porque se eu fiz esse monte de coisa, né, errada no passado, se eu trago toda essa bagagem comigo ainda, eu não posso voltar lá e mudar o que eu já fiz para trás. Não dá mais. Né? E ele fala, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, é agora, por isso que o nome é presente. Está diante das nossas mãos. É o que a gente está aqui entretido, né, durante esse estudo, essa fala, mas quando a gente sair daqui, será que no primeiro aqui, a primeira pessoa que eu encontrar pela frente, eu não vou tratá-la mal? As pessoas, às vezes, que moram comigo ou não, que eu encontrar na rua, o cara que me fechar no trânsito, o garçom que me atender mal ou trazer a comida diferente do que eu queria, eu não vou brigar, ficar transtornado. Então, é no dia a dia. Aqui, às vezes, é fácil você falar, todo mundo aqui sereno, né, fazendo perguntas, vai ter uma cachoeira daqui a pouco para fazer uma harmonização, mas eu preciso me manter assim no meu dia a dia. É aí que está a chave do autoconhecimento. É a gente se ver nesses momentos, né, chaves que acontecem na vida da gente.
Então, cada ato de amor, de caridade, cada exercício de perdão, ele nos fortalece, né? Fortalece a nossa compreensão, esse nosso propósito, né, da maior existência que se aproxima desse caminho que Jesus veio nos mostrar, né? Então, seria eu dizer que é um compromisso que nós estamos marcando conosco mesmo, né? São responsabilidades que são trazidas, mas eu tenho um compromisso comigo de ser melhor, né? E aí a gente vai junto buscando essa melhoria a cada dia e a cada momento. Ok? Vamos em frente. Então, seguindo aqui, os elementos ou o elemento das matérias, em verdade, é um só. E é nessa descoberta que sentimos e compreendemos a grandeza de Deus. Ele se divide ao infinito, de acordo com as circunstâncias que o ambiente precisar. Instiga-nos o raciocínio, pois ainda não sabemos quase nada do que se refere à matéria, quanto mais à força vital e ao espírito. No entanto, a intuição nos segreda que devemos continuar a estudar nesse livro maravilhoso que é a natureza. Nas suas primeiras páginas humanas, depois nas divinas, onde se encontram os princípios da sabedoria de Deus. Então você vê que aqui ele coloca que a gente deve continuar estudando. A gente continua estudando na escola fundamental. A gente está ali, né, nas primeiras séries desse entendimento. Não dá para a gente saber de tudo ainda. Mas o que a gente sabe, essas informações, elas são inerentes e apropriadas para o momento evolutivo que a gente está. A gente já tem tanta informação que a gente não abarca, né? Se você for ver a quantidade de, por exemplo, livros que tem disponíveis para a gente ler e estudar hoje, a gente só não pode fugir desse... Por que a gente está estudando as obras básicas primeiro aqui? A nossa casa abriu, a Fraternidade Espírita vem com pessoas que têm experiência em outras casas espíritas, né, com 10, 15 anos já de estrada, mas a Casa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, ela não vinha, né, vai fazer 2 anos agora, no início do ano, que ela foi aberta ao público. Como é que nós começamos os nossos estudos? Evangelho e Livro dos Espíritos, obras básicas, né? Tem a necessidade da gente estar trazendo aqui, porque está chegando também gente nova. E por mais que tenham pessoas mais experientes, que estudem aqui e ali, né, dona Regina, né, outras, né, quem faz parte, a gente não está sempre aprendendo, né? Não é sempre um conteúdo que a gente revê, e cada vez que a gente revê, estuda, a gente aprende mais. Né? E a gente vai buscando, porque a gente ainda não conseguiu internalizar isso aqui no dia a dia, né? Não é para ser chato por causa disso. Ah, se eu já soubesse tudo, eu já, né, eu teria que estar agora fazendo já um doutorado já. Esse ensinamento aqui para mim já sei tudo. Já pratica? Já fez reforma íntima? Já consegue, né, lidar com as pessoas que estão ao seu redor? Não tem raiva, ódio, rancor, ressentimento? Tá tudo ok? Então realmente aqui não é o lugar, não. Tem que procurar uma coisa mais avançada, né, desenvolvida. Mas a gente está aprendendo, né, todo mundo junto. E a cada vez que a gente vai dando um passinho. Observe, eu não sei se vocês já chegaram a ler algum livro mais de uma vez. Vamos trazer o nosso lá, que é o livro, vamos dizer assim, que virou um best-seller, né, um dos mais vendidos do Chico Xavier, se não o mais vendido, se eu não me engano. Virou filme. Não sei vocês, mas eu já li, eu acho que umas 3 vezes, já ouvi umas 3 ou 4 no audiobook, já assisti o filme não sei quantas vezes. Toda vez que eu vejo alguma coisa dessas, eu aprendo uma coisa diferente. Eu percebo e sinto uma coisa que eu não tinha visto das outras vezes. E se eu for ver de novo agora, vai vir mais coisas. É interessante como isso acontece, porque é uma riqueza tão grande. E isso eu estou falando só do primeiro livro, né? Dessa série que fala sobre a vida no mundo espiritual. E daí você vai imaginar o restante que vem pela frente, né? Vamos aqui adiante. Estamos tentando falar alguma coisa da matéria que os fluidos que lhes dão movimento, entretanto,
ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento, mesmo sendo nós espíritos. É o que ocorre com o corpo físico. Os encarnados estão revestidos dele. E, por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções, que tem muito a ver com a harmonia do universo. Roguemos a Jesus que nos ajude a compreender essa maravilha que nos foi entregue por misericórdia, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Está falando sobre o quê? Nosso corpo. Né? E aqui a gente vai abrir um parêntese, sim, para falar sobre isso, né, desse corpo que nos foi dado por Deus. E aí me lembra logo, porque ela fala aqui, para a gente rogar a Jesus que ajude a gente a compreender o que nos foi dado, desse jumentinho de carregar a alma, como dizia o Chico Xavier, né, dessa oportunidade que nós recebemos de estar aqui. E aí lá no Evangelho tem esse trecho aqui, né, eu peguei só um trecho do capítulo 20, né, chamado Sede Perfeitos. E ele fala cuidar do corpo e do espírito, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. E aí vem aquela história que Elizabeth falou até agora há pouco, né, sobre a questão das doenças que eu falei. Por desconhecer as leis de Deus, não cuidar tanto de um quanto do outro, as doenças vão se manifestando. Porque a minha mente mesmo em desequilíbrio, dificilmente um de nós aqui vai conseguir ter esse equilíbrio completo. A gente ainda não tem jeito, se permite, pelas dificuldades que a vida aflige a nós ou as pessoas próximas a gente, a familiares, as questões financeiras, essas coisas que acontecem ao nosso redor, a gente perde o eixo. E a gente acaba, sem querer, gerando as doenças para a gente. Isso aí está direto nos nossos atendimentos, nos nossos tratamentos, né? E ainda é incontrolável, né, nesse ponto de vista que eu falo incontrolável, eu não consegui, porque eu não eduquei a minha mente ainda. Ela ainda está deseducada a ter essa harmonia de forma perene, né? Então, quando a gente estuda mais o espírito e também cuida do corpo, aí a gente vai conseguindo manter esse equilíbrio. E aí me veio a seguinte ideia, que o corpo, ele é o templo do espírito. É onde ali o espírito, nesse momento, ele está tendo essa vivência, essa oportunidade. Então, aqui vem essas ideias aqui para a gente poder refletir sobre isso. Instrumento de aprendizado e de experimentação. Nosso corpo vai servir. Através dos sentidos físicos, o espírito interage com o ambiente, desenvolve percepções e aprende a lidar com prazer e dor, sucessos e dificuldades. Esse aprendizado constante ajuda o espírito a refinar sua capacidade de julgamento, paciência e resiliência. Quando ele fala que esses sentidos físicos, né, que nós recebemos quando nós viemos para cá, aí eu começo a me lembrar, claro que primeiramente eu vou trazer o primeiro aqui, né? Qual é esse primeiro sentido, né? A visão que nós recebemos. E é interessante como tem quase todos eles, ou todos eles remetem a trechos da literatura, né? Ou que seja bíblica ou do Evangelho. Mas esse aqui me lembra logo um trecho lá da parábola dos trabalhadores da vinha, no capítulo 20. Né? Quando, é claro que a ideia dessa parábola é outra, mas eu peguei aqui lá no finalzinho, foi o que me veio bem na hora quando eu puxei aqui a questão da visão. Né? Aquela história de que o reino dos céus ele é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para aliciar os trabalhadores, né? E foi naquela terceira hora e chamou aqueles trabalhadores, na quinta hora. Vamos traduzir essa história para ficar melhor, né? Durante o dia ele foi buscando, então teve uns trabalhadores que foram chamados para começar 8 horas o expediente, outros já foram encontrando mais trabalhadores ali às 11 horas,
e mais trabalhadores já foi na parte da tarde, né? 3 horas da tarde ele chamou os outros trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Quando finalizou aquele período ali, que deu 6 horas, não, encerrou aqui o expediente, né? Vamos chamar aqui o pessoal para a gente prestar contas. E aquelas pessoas que foram chegando, foram recebendo, né? Tudo em ordem, daqueles que chegaram depois, todos eles receberam aquilo que foi, que era, vamos dizer assim, R$ 100, né? Vamos traduzir para a nossa moeda de hoje. Aí ele começou a pagar os que chegaram depois, R$ 100, que ele tinha acertado com todo mundo, e aquele que chegou de manhã, ele deu R$ 100 também, que era o que tinha sido acertado, né? E aí ele, né, não achou que era injusto aquilo dali, né? Foi reclamar com ele, não, peraí, meu amigo. Como é que pode você pagar para ele o mesmo tanto que pagou para mim, se eu trabalhei mais do que ele, né? E aí vem a frase que é bem interessante, ele fala, meu amigo, eu não vos fiz injustiça, não acertaste, né, comigo, né, esse valor, R$ 100 pela sua jornada? Estou te pagando isso? Não está certo. Não estou sendo injusto. Né? Então ele fala dessa forma. Ele toma o que te pertence e vai. Né? Por mim, ele fala, por mim, né, que ele fala mesmo, que eu quero dar, né, essa mesma quantidade para esse outro, né? E porque aí ele fala, o que eu lembrei da frase que ele diz assim, não é permitido fazer o que eu quero, eu pagar para ele o mesmo valor que eu paguei para você? E aí ele fala, e o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Então, foi a visão, a forma como ele viu, que gerou nele ciúme, inveja, achou que estava sendo injustiçado, né? Por mais que ele tenha pago para ele o que tinha sido combinado, mas por que ele foi pagar para o outro, né? Então, o olho dele foi mau, né? Nesse sentido, né? Para você ver como ela encaixa aqui. Então, nessa questão da visão também, vem coisas que a gente pode refletir sobre ela, mas de forma positiva desse olho. Poxa, é permitido que nós que temos a visão, né, podemos contemplar a beleza da natureza, o nascer do sol, né, o pôr do sol, as expressões que a gente vê muitas vezes que nos emocionam na vida real, às vezes até no filme, né, quando acontece alguma coisa de bondade, de compaixão, a pessoa ajudando o próximo ali, né, vai despertando na gente, no espírito, sentimentos de gratidão, de admiração, aprendendo a questão da humanidade, né? Contemplando essas imagens. E o espírito ele vai aprendendo a valorizar a beleza das coisas, né? Da própria criação divina. Então, quando a gente utiliza isso dessa forma, o que mais que a gente pode ver com essa questão da visão? Quando a gente aprende também situações como o sofrimento, a pobreza, a doença, essas coisas que a gente também tem acesso de ver, pode despertar na gente a empatia, a compaixão, o desejo de auxiliar, né? Então, essas ferramentas, esses sentidos físicos, né, o corpo recebe essa oportunidade, tudo isso, para que a gente possa aprender, se desenvolver, né, incentivando ali a você a desenvolver a caridade. O que mais que a gente tem logo em seguida? Eita, a audição. Né? Nesse caso, nós recebemos 2, hein? 2 ouvidos. E só uma boca, e às vezes a gente fala muito mais do que escuta, né? Então, vem aquele trecho de São Mateus, onde ele fala assim também, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Né? O que a gente tem que ouvir? Né? A gente está aqui para ouvir, e isso é uma fala do Cristo, né? De todos os ensinamentos, a gente precisa dar mais ouvidos àquilo que ele deixou para a gente. Então, o ouvido também ajuda a gente a desenvolver. Quem estava na palestra de quarta-feira? Acho que foi quarta agora que a gente falou sobre a cólera, né? Também já está disponível no canal do YouTube da FREBEM. Quando você escuta as críticas, né, aquela história da comparação, através do ouvido que você vai ouvir, as comparações, as críticas, como a gente falou, da questão construtiva ou não, da forma como você recebê-la, mas a gente pode aprender. Se a gente reconhecer, a gente pode melhorar. E aí, o que a gente pode ouvir mais também? Maledicências, fofocas, e de repente está ignorando isso e mostrando uma outra perspectiva, porque é através daqui que a gente escuta determinadas coisas. Né? E vem aquela história também lá do cavalo, né? Esse cavalo é magro, esse cavalo está doente, esse cavalo
Aí chega o outro e olha assim e diz, mas você já viu os dentes dele, como são bonitos? Então, é exatamente diante daquilo que você está ouvindo, você trazer uma perspectiva diferente e colaborar. Então, o ouvido também permite a gente ouvir coisas maravilhosas, né, como músicas que acalmam o nosso espírito, né? Agora, tem músicas e músicas, eu não vou citar exemplos aqui, mas a gente tem muitas músicas que, se você prestar atenção na letra, ela mais desarmoniza do que qualquer coisa. Mas, às vezes, você está também estressado, tem as frequências, né, que a gente também tem essa percepção através do ouvido, que nos trazem calma. Músicas que ajudam a gente hoje, por exemplo, eu estava preparando aqui esse estudo, complementando esse estudo agora pela manhã, e me veio, assim, uma necessidade de colocar música para cima, né? E eu coloquei rap do Pharrell Williams, né, que fala sobre a felicidade, New Generation, e músicas assim que, né, eu estava aqui estudando e fazendo assim para cima, né, uma energia muito boa. Então a gente pode trazer em determinados momentos da vida da gente, e aí depois, quando foi para as reflexões, eu já trouxe uma lentinha ali para acalmar e tal, para poder refletir melhor. Então, sabendo utilizar os ouvidos de forma mais, a gente vai também ajuda nesse processo de evolução e de cuidado com o nosso corpo físico, né? E aí, o que mais? Que nós temos aqui o tato, né? O tato me recordou, assim, quando eu vi essa questão do toque, né? Quando eu estava procurando essas imagens, me lembrei de uma história que foi trazida por Mateus, daquela mulher hemorrágica, né? Que ela já sofria com 12 anos de hemorragia e ela tocou ali a orla do vestido de Jesus e simplesmente ficou curada, né? Se tu não, se eu tão somente tocar tua veste, ficarei sã. Uma coisa parecida com isso, Jesus disse para ela, filha, anime-se, a tua fé te curou. Então, através ela entendia que o toque poderia trazer a cura para ela, se ela conseguisse tocar pelo menos o manto dele. Então, através do tato e da fé, claro, que veio do pensamento, do poder do pensamento, através do toque, ela alcançou ali a sua cura. Mas a gente vai encontrar, né, esse contato físico entre as pessoas, né, gestos de carinho, de ajuda, de afeto, um abraço, abraços que curam, mãos que tocam, né? Aí me lembra, agora vê agora, né, o poema de gratidão, mãos de sinfonias, de psicografias, né, que tem lá da Amélia Rodrigues, que fala, né, a questão, mãos que abraçam mãos, mãos que pegam no colo um filho alheio, né, no seio um filho alheio, sem receio, e tudo. Então tem, né, a forma como você pega, esse carinho, tudo, essa gratidão por a gente ter essa oportunidade, esse corpo com tantas ferramentas, né, dessa troca. Não vou nem falar da coisa negativa, mas da coisa positiva, que a gente pode curar, doar energia para as pessoas. Claro que o passe, essa doação de energia, ela tem um local apropriado, né, dentro das casas espíritas, a gente não vai chegar e sair colocando as mãos sobre as pessoas. Mas através do pensamento a gente consegue transmitir. Às vezes, num leito do hospital, uma visita que você vai fazer, mentalmente você pode dar um passe na pessoa também, sem o toque, né? Mas são muitas as ferramentas, né? A gente, é como eu disse outro dia, essa ferramenta aqui nos aproximou bastante, né? Pessoas que estão aí no Rio de Janeiro, em outros locais, né? No Recife, do nosso Brasilzão, nos dá essa oportunidade. Mas quão bom seria se um dia a gente pudesse encontrar todo mundo e se abraçar, né? Seria muito, e vai ser ainda, né? Vai ser permitido um dia a gente se encontrar. Mas é bacana quando a gente chega na casa espírita, as pessoas vêm, nos abraçam, né? Troca aquele carinho, aquela receptividade, isso é muito gostoso, é muito bom sentir essa sensação, né? Então tem essa questão do tato que ajuda muito. E agora quando a gente desce aqui para o olfato, né? Porque para Deus somos o bom cheiro do Cristo. Né? Encontrei aqui esse trecho que fala sobre a questão do olfato.
né? E é interessante que ele fala sobre o cheiro da morte para a morte, o cheiro da vida para a vida, e eu fico imaginando, né, qual seria o cheiro do Cristo, né? Porque pessoas que se aproximavam do Chico Xavier, diziam que ele tinha cheiro de flor, né, que ele emanava perfume de flores, né? E ficava até difícil, ficava todo constrangido quando alguém falava sobre isso, né? Nossa, mas que cheiro de flor é essa aqui? E ele ficava tentando disfarçar, né? Você imagina o aroma que exala das coisas boas, de pessoas boas. Assim como tem pessoas também que exalam um mau cheiro, vamos dizer assim. Não, claro que todo mundo é fedorento, de certa forma, né? Se a gente não tomar banho, não saciar, não se aciar, colocar alguma coisa, a gente fica tudo fedorento, né? Oi, dona Regina, pode falar. Eu fui em uma palestra há muitos anos do Divaldo aqui no Rio, no, na Concha Acústica Concha Acústica não, no teatro da UERJ. Aí eu fui levar o livro que eu comprei para ele autografar lá em cima na mesa, no palco. Eu não consegui falar nada, eu bloqueei a fala, eu falo para chuchu, né? Eu bloqueei a fala de um jeito, e quando eu cheguei perto, eu senti cheiro de rosas muito forte, mas muito forte. Aí eu falei para minha amiga que estava atrás de mim, falei, você está sentindo? Ela, estou. O quê? Cheiro de rosas. Nossa, mas estava muito forte, assim, e não era perfume, era rosa mesmo. Então, você fica realmente, a pessoa que tem uma energia muito, muito assim, boa, né, ou está trabalhando para o bem, ele exala realmente o perfume, sabe? Em sala de passe, eu já entrei em sala de passe para aplicar passe e eu senti um cheiro fortíssimo de álcool, sabe? E minha amiga também sentiu, também, a passista também sentiu a mesma coisa, cheiro de álcool. Então, essa energia está higienizando, tem um monte de coisa. É muito lindo, é muito lindo. Muito bacana. Então, a gente tem esse acesso. A história do Divaldo me lembrou. A primeira vez que eu tive contato com o Divaldo, ele me deu um fora. Porque eu peguei ele nos corredores, né, na primeira vez que eu fui, e tinha tanta gente pedindo autógrafo, que não deu tempo. E aí, quando ele estava saindo, o pessoal ficou esperando, e eu encontrei ele, assim, foi um dos primeiros que encontrei ele. Não posso, se eu for dar para você, eu vou ter que parar para dar para todo mundo, né, o autógrafo. Aí passou. Mas com aquela serenidade, né, cara? Eu tô falando de um fora, mas foi o melhor fora que eu já recebi, né? E aí, da segunda vez, eu consegui, né? Consegui estar com ele, bem pertinho e tudo, autografou, tenho foto e tudo. Então, é interessante. Mas a energia, eu não senti cheiro, mas a energia é uma coisa extraordinária, né? Chega a emocionar, né? Não porque você está perto de alguém que você admira, mas é porque você sente a energia mesmo. E você sente a energia das pessoas, né? Pessoas que estão próximas a você, pessoas que podem trazer sensação de sono, abrir boca, e outras, né, essa energia boa e positiva. Então, para a gente fechar essa questão aqui do olfato, né, além de sentir esse aroma das flores, trazer lembranças positivas de coisas que aconteceram lá na infância, né? Às vezes um cheiro de uma comida que você comeu quando era criança, né? Essa sensação, sei lá, de gratidão, né, maravilhosa que a gente sente. Tem outras coisas aqui também outra perspectiva que eu trouxe com relação ao cheiro e a doenças, né? Foi falado agora há pouco de doença, eu me lembrei. Por que tantas doenças respiratórias, hein? Que a gente sente tem essa dificuldade de respirar. Asma, bronquite, coisas que geram enfisema pulmonar, a própria pneumonia, que eu já tive, né? Inclusive já foi até explicado, tuberculose, a apneia do sono, né? Pessoa que tem dificuldade, né, da respiração ali, que como diz aqui no Ceará, às vezes a pessoa pode dormir e acordar morta, né? Na verdade, a pessoa não acorda, acorda do outro lado, né? Então, tem essa história da apneia do sono, sinusite, todas essas alergias. Né? Por quê? Né? Então, quando a gente vai olhar com esse nosso olhar, por que a gente precisa cuidar bem dos nossos, né? E também dos outros, não os prejudicando? E aí a gente vem para as questões das vidas anteriores, né? Quantos de nós lá estávamos colocando os judeus nas câmaras de gás? Nos prejudicamos as outras pessoas de forma que elas morreram sufocadas, e aí a gente vem com problemas respiratórios. Eu não estou dizendo que nós todos estávamos lá, eu pelo menos sei que estava, em um desses casos, né? Então,
tem essas questões que vão trazendo para a gente as respostas. Uma hora a gente está ali como algoz, outra hora a gente está ali como vítimas, que na verdade não somos vítimas, é dentro desse processo que as coisas vêm acontecendo, e tudo tem um porquê. Então, todos nós que temos doenças respiratórias estão ligadas a alguma coisa que a gente fez de mal para nós mesmos. Por exemplo, quem passou uma vida fumando se prejudica, né? Não prejudicou ninguém, mas prejudicou a si próprio, vem consequências. O que nasce em crianças com enfisema pulmonar, por exemplo? O que foi que ela fez para merecer isso? E aí tem coisas que você faz com o outro também, com o nariz do outro, né? Os asfixiou, casos de relacionamento de família que a gente vê nos tratamentos, que matou o marido ou a esposa sufocado, né? Tirando ali suas forças através da garganta ali, sufocando, um travesseiro, vem consequências depois. E às vezes a gente não entende. Claro que cada caso é um caso e existem N possibilidades, mas tudo se explica, né? Então, e tanta coisa para dizer ainda, o tempo já está acabando, nossa, como passou rápido hoje, hein? E essa questão do paladar, né, da nossa boca, porque aí na Bíblia tem lá em Jó, se eu não me engano, eu separei aqui, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Então, da mesma forma que a língua traz aí essa questão da separação, né, das papilas gustativas, vamos dizer assim, que ali a gente percebendo ali o doce, o salgado, o azedo, o amargo, e tem o mane também, né, que é aquela parte central ali da língua, você sente esse sabor das coisas, qual o filtro, né, que traz o meu paladar? Então, esse prazer, por exemplo, em saborear os alimentos, né, que é natural, é muito bom, mas até quando eu devo me alimentar daquilo que eu quero, que eu acho bom, saboroso, e aquilo que vai ser bom para o meu corpo, né? Essa diferenciação que é muito importante a gente entender. Então, que quando a gente sente prazer com o alimento, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, dividir com o outro o espírito de trabalhar essa questão que a gente pode ver. Estou querendo trazer, na verdade, a ideia de disciplina, né? Quando eu falei da questão do alimento, de você se alimentar daquilo que realmente você precisa, não daquilo que você quer, que você gosta, isso traz, de certa forma, a disciplina e um respeito para o corpo, né? Aí isso vai ajudando nesse processo. Então, quando a gente consegue dividir, aprender isso também, a gente acaba mostrando e ensinando para outras pessoas, e principalmente que o nosso corpo, como eu falei agora há pouco, ele é um templo, né, do espírito. E aí a gente pode também, o desenvolvimento das virtudes através do nosso corpo, que ele vai trazendo essas necessidades de desejos naturais que o espírito deve aprender a controlar e equilibrar, quando a gente administra os impulsos físicos, como a fome, o sono, desejos e emoções, o espírito vai trabalhando as qualidades, como a disciplina, o autocontrole, a renúncia, que são fundamentais para o nosso progresso moral e espiritual. O que mais que a gente vai ter? O nosso corpo, ferramenta de interação e serviço. O corpo também que nós recebemos permite essa interação, né, entre o espírito, entre a gente, a sociedade, desenvolvendo essas relações interpessoais, porque a gente sozinho não evoluiria. Nós precisamos uns dos outros. As pessoas, todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um quê? Têm um motivo de ser. Algumas vão vir e ficar durante muito tempo, outras vão fazer parte de determinados processos, amigos de períodos, né, de estudo e daquilo, e que vão se formando. Aqueles que forem importantes para a nossa trajetória vão permanecer com a gente até hoje. Eu tenho colegas, quando eu estudei no Rio de Janeiro, uns 10 anos, 9 anos que eu tive por aí, na escola em São Cristóvão e tudo, que até hoje são meus amigos aqui do Facebook, a gente era amigo e continua ainda se correspondendo. Né? E tem outras pessoas que elas vão e vêm, tem pessoas que passam na vida da gente, claro, como os pais, os irmãos, essas estão aqui, os agregados mais próximos, vão fazendo parte desse processo ali todinho. Por isso que a gente diz que é o primeiro laboratório de aprendizado a desenvolver tudo isso, o amor, o perdão, porque tem necessidade disso, está tudo aqui no pacote. E tem esses outros que vão trazendo outras experiências, né, que são os colegas de trabalho, os sócios, os colegas de faculdade,
os do esporte, os daqui, o dali, que a gente, todos eles, nós temos comprometimento com eles. Sejam de forma positiva, a maioria tem coisa negativa para resolver ainda, né? Por isso que aparecem esses atritozinhos aí que a gente vai percebendo. Então, essa ferramenta que a gente recebe, que é alimentada, né, pelo fluido vital, para a gente poder ter essas relações, e a gente deve agradecer muito por isso. Então, experiências e limitações e enfermidades também, o corpo ele experimenta dores, doenças, limitações físicas, né? Nem todo mundo vai ter acesso em determinadas vidas, nós também já tivemos. Muitas vezes somos privados de alguns desses sentidos, exatamente pelo mau uso, né? Muitos vêm sem a visão, sem braço, sem, né? Com limitações, sem a audição, e aí utiliza-se dos outros sentidos para desenvolver, evoluir, depois volta para o mundo espiritual completinho, com tudo de novo, para ter outras experiências. Então, essas condições o levam à reflexão, à humildade, ao desenvolvimento da fé, à paciência, entre outras coisas. Então, tinham mais algumas coisas para serem ditas, mas eu acho que a gente vai parar por aqui devido ao tempo, deixar aqui 3 minutinhos ainda, para ficar 5 para a dinâmica, se alguém ainda quiser participar com alguma questão, alguma coisa, né? Mas o importante é a gente entender, trazer essa ideia, né, da importância de cuidar do nosso corpo, assim como também do nosso espírito, Jesus como nosso modelo e guia, esse fluido vital que vem ensinando para a gente, que ele está em todas as fases do nosso processo evolutivo, né, nos trazendo esse combustível para que a gente possa crescer e se desenvolver, né? Então, basicamente, a fala de hoje era essa. Agradeço a presença, a paciência de todos vocês. E fica em aberto agora para alguém quiser fazer um comentário, senão o Arlindo ou o Joaquim, meu padrinho, pode finalizar fazendo a dinâmica. Pois não, dona Regina, pode falar. Não, só vou dar um tchauzinho até quarta de novo, porque eu estou saindo aqui para outro estudo, então uma boa noite para vocês, um final de semana gostoso, um calorzinho aí no coração, tá?